Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja, uma manhã de alegria. Como o Lucas falou aqui, a igreja cumprindo a palavra de Deus, a ordenança de Jesus. Jesus deixou duas ordenanças para a igreja, só duas: ceia e batismo. Então nós estamos aqui cumprindo a palavra de Deus, a ordenança de Jesus. Irmãos, aproveitar que vocês estão em pé, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Glória a Deus. Eu vou fazer hoje, aqui em 30 minutos, uma mensagem expositiva. Eu vou lendo aqui versículo por versículo, irmãos, até onde dá, tá? Tem 23 versículos, mas o tema é um só. Então nós vamos ler aqui de pé até o versículo 8, e depois os irmãos podem sentar, depois eu volto no primeiro, os irmãos estão no telão, volto depois no primeiro, aí eu vou lendo com os irmãos e explicando. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, os que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que também com ele viveremos. Amém. Pode sentar, meus amados? Pode colocar aqui o primeiro versículo, volta lá no primeiro. Irmãos, a Bíblia é um livro de parábolas. Ela é muito, irmãos, desde o início, Deus ele se comunica com os homens através de parábolas, de analogias, de comparação, para a gente poder entender os conceitos espirituais. Porque os conceitos espirituais, irmãos, estão muito além do nosso entendimento. A gente não consegue entender nem aqui as coisas da terra, quanto mais as coisas do céu. Foi isso que Deus falou para Jó, quando Jó tentava entender o porquê estava passando por aquilo, toda aquela provação. Aí Deus fala para Jó: Jó, me responde algumas perguntas. Jó queria que Deus respondesse as perguntas para ele, e ele estava por quê? Aí quando Deus aparece, duas vezes apareceu para Jó, aí Deus não respondeu nada. Deus falou: agora você me responde. Deus apareceu com ele com perguntas, e Jó que tinha perguntas. Como é que foi gerado a criança no ventre da mãe? Como é que forma o osso? De onde vem o vento? Qual o caminho do vento? E Deus está fazendo perguntas para ele das coisas da terra. E aquelas perguntas que Deus fez, irmãos, em Jó, até hoje ninguém tem a resposta. Ninguém sabe. Nem com inteligência artificial, com todo o progresso da ciência. São coisas assim incríveis. E depois Jó falou assim: põe a mão na minha boca, porque são coisas maravilhosas para mim. Ele fala: põe a mão na boca. Ou seja, eu não sei nada, eu não entendo nada. Então Deus ele se comunica com a humanidade através de analogias. Jesus usava muitas parábolas para tentar comunicar as realidades espirituais para uma mente muito pequenininha que é a nossa.
que só entendemos as coisas da terra. E do nossa terra, do nosso cantinho, do nosso lugar. Uma pessoa que viaja bastante, ela tem uma mente mais aberta. Ela vê mais coisas, ela vê mais realidades. Uma pessoa que quase não vê nada, fica só ali naquele cantinho, naquela realidade, ela tem a mente mais fechada. Então aí Deus, para explicar as realidades do mundo espiritual, precisa usar metáforas, analogias, parábolas. E hoje, irmãos, nós estamos diante de uma grande analogia, de uma grande parábola. Estamos aqui, irmãos, celebrando a morte, o sepultamento e ressurreição. É isso que significa esse culto. Essa piscina de água aqui, ela espiritualmente, ela simboliza um túmulo. Nós vamos enterrar simbolicamente, espiritualmente, os nossos irmãos que creram. Não tem como enterrar o morto só com um pouquinho de areia na terra, né? Na cabeça, né? Um pouquinho de terra na cabeça. Tem que sepultar, tem que jogar, cobrir, mergulhar. Batismo significa baptismo, palavra grega que é mergulho, imersão. Então, você tem que estar inteiramente na água. Por isso que nós usamos, né? Aqui a gente não tem um tanque batismal ainda, né? Nós vamos ter aqui em cima, não aqui, né? Quero colocar ali, virar o altar para cá. Tem uns projetos que é para a igreja. Então nós não vamos mexer agora nele, mas nós vamos fazer um tanque batismal, talvez com espelho para os irmãos verem. Então, tem uns projetos aí. Então isso significa um túmulo, onde espiritualmente, simbolicamente, nós vamos enterrar alguns irmãos. Só que essa morte, sepultamento e ressurreição, ela já aconteceu. Isso aqui é somente um símbolo do que já aconteceu na vida dos irmãos. Então Paulo explica aqui que nós somos batizados na morte de Cristo, ou seja, nós somos imersos na morte de Cristo, nós somos enterrados na morte de Cristo, com Cristo. Isso é um símbolo que quando a pessoa, irmãos, ela se converte, no momento da conversão, irmãos, olha, eu fiz teologia, né? Tem muitos irmãos que fizeram. E olha, irmãos, a matéria mais linda, mais maravilhosa é soteriologia, a doutrina da salvação. Irmãos, olha, quando eu comecei a estudar, muitos anos atrás, a doutrina da salvação, eu gostei tanto que o livrinho está até hoje em casa lá guardadinho, e eu sempre olho ele, sempre dou uma revisada, sempre vou lá para olhar e vejo. E tem o meu livro e da Renata, né? Então tá lá os dois lá, deixei os dois guardados, tem um monte de livro em casa. E irmãos, a doutrina da salvação, ela é tão maravilhosa, ela é tão espetacular, que uma pessoa que ela vivia segundo o curso do mundo, Paulo explica muito bem isso nas cartas, ela vivia como filho da ira, ela não tinha nada de Deus, as tendências dessa pessoa natural eram tendências para o mal. Por isso que as pessoas dizem assim, todos são filhos de Deus. Não são, irmãos. Todos são criaturas de Deus. João 1,12 diz, mas a todos quantos creram em Cristo, todos que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, não era filho, era criatura. Desde que Adão pecou e tropeçou, a raça tropeçou com ele. E no pecado de Adão entrou a morte para todos os homens. Depois fala que não tem herança familiar, que não existe, negócio de maldição hereditária, que isso não existe. Se não existisse, não precisava morrer. Quem pecou foi Adão, não fui eu. Mas a morte, a Bíblia é muito clara nisso, a morte passou para todos os homens. Do pecado do pai, Adão, da mãe, Eva. O pecado, irmãos, é coisa seríssima.
Uma coisa muito séria. E tem muita gente brincando com o pecado. Tem muita gente que tem uma vida no pecado. Assiste pornografia, fala palavrão, fala coisa que não deve. Tem uma vida, irmãos, namorando o pecado. Diz que é noiva de Cristo, mas namora, sabe? O noivo é Cristo, mas eu namoro o pecado. Aí quando eu não estou com Cristo na igreja, aí eu dou uma voltinha lá, eu tomo um negocinho ali, tomo um arquinho aqui, um negocinho ali. Aí vai, assiste um negocinho ali, mais picante. Mano, mente. Ah, mentirinha, o negócio, mente. A Bíblia é tão clara que diz que aquele que mente, ele tem por pai o diabo, porque ele é mentiroso desde o princípio. Então, irmãos, quando uma pessoa, ele ouve a voz do Espírito Santo, chamar, bater no coração, a Bíblia fala assim, Jesus diz no Apocalipse, que ele está à porta e bate, eis que estou à porta e bato, se alguém, essa porta do coração, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na vida dele, cearei com ele e ele comigo, aleluia. Isso fala de comunhão. Jesus, ele está à porta de todos os homens, batendo no coração, querendo entrar. Alguns homens ouvem pela mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho chega, ela é pregada em todo canto, em todo lugar. Se você ligar a televisão, tem alguém pregando o Evangelho. Se você ligar a internet, tem alguma coisa do Evangelho sendo anunciada ali, em todo lugar. É um outdoor, é um panfleto, é uma pessoa que ele prega com a vida dele, lá no trabalho dele, onde ele está pregando, ainda que sem palavras, ele prega com a vida dele, como que é servir a Cristo, como é que é ser um servo de Jesus. E as pessoas que trabalham com ele, com ela, falam, olha, aquele é diferente, aquele não conta piada junto com os outros, aquele não entra na gargalhada junto com os outros, aquele não fala isso, aquele não fala aquilo, aquele se veste bem, aquela se veste bem, não fica mostrando tudo, não fica com tudo de fora, não fica insinuando o seu corpo, nossa, aquele é diferente. Quando eu quero for crente, eu já ouvi muito essa frase, quando eu for crente eu quero ser igual aquele lá, eu quero ser igual aquela lá, aquela dá testemunho. Não briga, não levanta a voz, é uma pessoa mansa, humilde. Isso, irmãos, é o Espírito Santo na vida da pessoa. Aí Paulo diz, em outrora, aí Paulo faz uma lista de pecados. Vocês eram adúlteros, idólatras, beberrões, muitos feiticeiros, fornicários, pessoas que falam palavrão, maledicentes. Mas isso é antes. Aí quando Cristo entrou, o Espírito Santo entrou, esse velho homem, ele morreu. Ele não existe mais. Então aquele briguento que ia na casa dos outros tirar satisfação, com a peixeira na cintura, morreu. Morreu. Aquela que brigava em casa, que jogava panela, jogava prato, acabou, morreu. Cadê aquela velha Maria? Morreu. Cadê aquele velho Aguinaldo? Morreu. E o sepultamento dele foi lá na casa de paz. Eu fui no sepultamento, assisti o sepultamento dela. Está gravado. E aí, irmãos, passa a morar em nós o Espírito Santo. Ele passa a controlar nossas atitudes, a dominar a nossa vida. Aí não temos mais prazer
é uma coisa, irmãos, interessante, que não tem mais prazer em pecado. É isso que Paulo diz. Vamos lá, olha aqui, Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Essa é uma discussão bem antiga, irmão, mas vamos passar. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Não, uma pessoa morta não tem fome. Uma pessoa morta, ela está lá, para as coisas da terra, as coisas carnais, ela não responde mais. Carnaval, para quem morreu, não chama atenção mais. Aqui nós temos ex-sambista, né, graças a Deus, que morreu, né? Temos aqui um monte de sambista que está tudo morto. Pergunta para esses irmãos que morreram se eles gostam de carnaval. Se vai sambar lá, se vai pôr aquelas mini saias, aqueles negocinhos lá, aquelas coisinhas lá, cheio de glitter, não sei o quê, e vai lá adorar o diabo. Não. Muda as vestes, muda o comportamento, muda a maneira de falar, muda o sotaque, começa a falar o sotaque do céu, a língua do céu, as coisas de Deus, porque a Bíblia fala que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, está morto para o pecado. Pode passar. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós morremos com Cristo. Assim como Cristo morreu naquela cruz, nós morremos com Ele. Por isso, aqui o túmulo é morte. A hora que desce as águas, que mergulha nas águas, sepultamento. Morreu, sepultou, e a hora que o obreiro puxa, traz de volta, simbolizando ressurreição. Está de volta um novo homem, uma nova mulher, que não anda mais orientado pelo pecado, mas anda segundo Deus, segundo o Espírito Santo. Pode passar. De sorte, olha lá, que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós temos que andar, irmãos, depois da conversão, andar com uma vida nova. É estranho uma pessoa que diz que serve a Cristo, se converteu, briga ainda. É estranho, eu acho estranho. Fofoca, conversa, murmura, não se converteu. Ô pastor, que culto é esse, hein? Eu estou falando a Bíblia, ó. Aquele que se converteu, irmão, tem que andar uma vida nova. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que prostituía não prostitui mais. Aquele que via pornografia não vê mais. É simples. Esse negócio não, a graça, onde a hipergraça, né, que tem umas heresias aí. A hipergraça, eu já fui salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Não de acordo com a Bíblia. Estamos vendo aí, ó. Se nós já estamos mortos, como é que nós vamos pecar? Nós temos que viver em novidade de vida. Pode passar. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Pode ir. Sabendo isto, que o nosso homem velho
foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Irmãos, observa bem, eu gosto de pegar a Bíblia e fazer esse tipo de estudo expositivo, porque, irmãos, a Bíblia é muito clara. Olha quantas vezes ele está falando que quem serve a Cristo não pode estar servindo o pecado. Você não pode ter dois senhores. Ou você serve a Cristo ou serve o mundo. Ou serve a Cristo ou serve o diabo. Ou serve a Cristo ou serve o pecado. Quem está em Cristo, está morto para o mundo, não pode mais servir o pecado. E se, irmãos, a vida cristã, se nós deixarmos de fazer duas coisas, só duas coisas, uma leitura bíblica diária e oração diária, nem que se for uns 15 minutos diários, se cortar isso de nós, se cortar esse suprimento do céu, aí, irmãos, o diabo consegue nos asfixiar espiritualmente. E é por isso que tem muita gente que só tem contato com a Bíblia na igreja. Ele está asfixiado. Ele está respirando aqui, mas por canudinho, só aqui, quando lê ali ó, no telão, passa a palavra de Deus. Ele está, irmão, ali, ó, morre ou não morre? Se toda a nossa vida espiritual estiver restrita ao culto na igreja, nós estamos na UTI, estado terminal. Aí é o contrário. Aí a gente não tem prazer nas coisas de Deus. A gente vai perdendo aquele primeiro amor. Aí qualquer churrasco a gente troca por ceia. Qualquer coisa a gente troca por qualquer coisa. Qualquer coisa. Vai ter o aniversário do cachorrinho da amiga da vizinha. Que hora que é? No domingo. Mas tem ceia, não tem problema. Opa. Ceia toma semana que vem. Toma o mês que vem. Toma o ano que vem. Antigamente, irmãos, eu sempre comento com a Renata, culto de ceia era um culto que os irmãos, na minha época, era uma semana de jejum. Os casais conversavam com as esposas, era jejum mesmo. Os irmãos mais velhos aqui, mas eu estou dizendo aqui de 40, 30 anos atrás. Hoje vem para a ceia, se bobear, nem ajoelha para falar com Deus no culto. Chega conversando fica, o culto começa. Então, o pecado, para ele estar morto, a gente está morto para o pecado, nós temos que estar vivo para Cristo. Se a gente morrer para Cristo, ou ir morrendo para Cristo, a gente vai vivendo o pecado. Aí os cultos não têm mais graça, os hinos não têm mais graça, ir na igreja não tem mais graça. E aí, irmãos, vai se aproximando das coisas do mundo. Por isso que Paulo, aliás, o escritor aos Hebreus, ele diz: não deixe de congregar como é costume de alguns. Não deixe. E aí o diabo tem levantado hoje um movimento de desigrejados, que não precisa de igreja, que não precisa de pastor. Aí muita gente vai nessa. Tem mais gente fora da igreja do que dentro. Segundo as estatísticas, são 2 vezes mais o número de pessoas fora da igreja que passaram por aqui do que tem hoje. Então, por exemplo, é 1/3 que está ativo, 2/3 já morreram. Tem 2/3 que passaram pela igreja fora da igreja, desviado, desigrejado e assim vai. Eu conheci um irmão uma vez, aí ele foi na minha casa e levou para mim um monte de livro. Eu tenho lá ainda, tem os livros. Eu sei que você gosta de livro, está aqui. Eu falei: irmão, mas nossa, mas são livros tão importantes. Eu sei, irmão, porque eu também já fiz isso, né? Eu já quis doar os meus livros. Aí quando eu quis doar, eu falei para a Renata avisar na igreja lá que eu ia doar para o pastor, aí a Renata falou: é sério. Aí que ela foi acordar, que era sério.
Aí o irmão falou assim, eu não vou citar nome, né, está sendo gravado aqui. Eu estou seguindo um pastor na internet, não vou falar o nome do pastor, mas estou seguindo um pastor na internet aí e tal, e agora a minha igreja é virtual. Aí está aqui os livros, está aqui tudo. Trocou tudo, Lucas. E era um assembleano de muitos anos, bem arraigado na igreja. Então chega um ponto, se você não vigiar, o diabo leva. Ele arranca mesmo, sutilmente. Eu sei porque eu também já caí nessa. Eu fiquei 10 anos fora da igreja. 10. Eu fiz parte dessa estatística de 2/3 fora. Então eu sei o que estou falando para vocês. Aconteceu comigo. Por isso, a gente não pode bobear com o pecado. A gente não pode flertar com ele. Nós estamos mortos para ele. Carnaval, irmão, não pode nem coçar os olhos para querer ver. Pode nem coçar a ponta do pé para tentar sambar um pouquinho. Pode passar. Porque aquele que está morto aí, está justificado do pecado. O pecado não tem domínio mais. Pode passar. Ora, se já morremos com Cristo, está vendo, irmão? Olha aqui, o tempo todo, Paulo fala a mesma coisa o tempo todo. É o tempo todo, ele vai repetindo, ele vai falando de um jeito, depois fala do outro, mas ele está falando a mesma coisa. Se você resumir todos esses 23 versículos desse texto, que eu separei aqui, você era do mundo, você quando Jesus entrou na sua vida, você morreu, você foi sepultado, você ressuscitou, agora que você ressuscitou, você é uma nova criatura, você não tem mais que pecar. Você não pode mais viver para o pecado, você não pode mais ser servo do pecado. Pode passar. Eu vou aqui, irmão, tenho 10 minutos ainda, vocês vão ver aqui, até o verso 23. Ele está falando a mesma coisa o tempo todo. Olha lá, sabendo que, olha lá, de novo. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pode passar. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Pode passar. Assim também vós. Olha, irmão, Paulo era um mestre, Paulo era um ensinador. Você vê que ele não tem aqui frase de efeito, ele está explicando, repete, explica, repete de novo. Isso é didático. Para não ter dúvida, ele está falando aqui o tempo todo. Se você ler tudo em casa, pega e lê esse capítulo 6, do 1 ao 23, você vai ver que ele está repetindo e repetindo, e fala de novo, e fala outra vez, e relembra. Olha aqui, eu estou aqui meia hora falando a mesma coisa. Assim também vós, considerai-vos mortos. Considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não é só morrer para o pecado, mas viver para Deus. Tem muita gente que morreu para o pecado, mas não vive para Deus. Não faz nada para Deus. Pode passar. Não reine, irmãos, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscência é uma palavra que significa um forte desejo carnal. Olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não entregue o corpo ao pecado. Em Coríntios, Paulo fala que esse corpo agora, irmãos, escuta bem, esse corpo agora, ele não mais me pertence. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu entreguei tudo. Espírito, alma, corpo. E agora esse corpo, ele se tornou templo do Espírito Santo. Templo. Ela é um santuário. Esse corpo agora é um santuário onde Deus habita. É um santuário onde Deus está. Então, irmãos,
não podemos obedecer às nossas inclinações carnais. E aí quando tem alguma coisa, escuta só, irmãos, ó. Tem aquele pecadinho lá que fica me chamando, que fica me atormentando, e fica me convidando, e fica ali me lembrando. Taca um jejum de 3 dias sem água, sem comida. Taca um jejum, você vai ver carne, você vai morrer. Você não vai ficar mandando em mim, querendo que eu vou para o pecado, não. Isso é sério, irmãos. Tem certos tipos de pecado, principalmente pecado de pornografia. A pornografia, ela é comparada a um vício de droga, como cocaína. Porque a pornografia, ela libera hormônios de prazer no nosso cérebro, e o cérebro fica viciado naquele hormônio de prazer, ele quer aquele prazer, aqueles picos de prazer, é igual droga. E aí toda hora tem que estar se picando, toda hora tem que estar usando aquilo para sentir aquela euforia, aqueles picos de alegria, aqueles picos de prazer. Por isso que as pessoas se drogam, para ir naquele pico. Aí vai chegando um momento, aquilo é fraquinho, já coloca uma dose mais forte. Quem usou droga aqui sabe, eu graças a Deus nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga. Mas eu leio, converso com pessoas que já usaram. E aí vai uma dose, depois vai 1,5 doses, depois vai 2, depois vai. Quantos que morrem de overdose? Você vê aí, jovem, adolescente, morreu de overdose. Por quê? Porque quer mais, o pico maior. Assim é a pornografia. O camarada fica viciado, que ele nem quer ter sexo com a esposa. Se ele for casado, ele não quer mais a esposa, ele quer só ficar naquilo. Larga a mulher de lado para ficar na pornografia. Porque o cérebro quer um pico de prazer maior, porque ele vê ali cenas, tudo quanto é jeito, sexo, tudo quanto é jeito. E aí quer mais. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Essa é uma palavra, irmão, 100% pastoral. Porque, irmãos, eu prego, não é para vocês pular aí, não, ficar, oh, glória, é bom, gostoso, né? Eu prego é para vocês ir para o céu. Estou falando aqui, irmão, coisas para vocês não se desviarem, como aconteceu comigo. Vocês não fracassarem na fé. Continua. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu não posso pegar mais os meus membros e entregar para o pecado. Eu não posso mais, irmãos, pegar esses pés meus e levar em lugares que não agradam a Deus. Eu sou um templo vivo, ambulante do Espírito Santo. Qualquer lugar que eu posso ir, não é qualquer roda que eu posso me assentar, não é qualquer tipo de conversa que eu posso fazer parte. O Salmo 1, irmão, aquele livro de Salmo, que é um livro de louvor, de adoração, ele abre, irmãos, o Salmo 1, irmão, não é à toa que ele está ali, não é à toa que ele abre. Você quer ser um homem próspero em tudo que você faz? Não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda, não vai sentar na roda dos escarnecedores. Se você fizer isso, você vai ser como uma planta plantada junto a ribeiros, que vai estar sempre dando fruto na estação própria, e a sua folha nunca vai secar, vai estar sempre viçosa. Aí o Salmo 1, o livro de Salmos, já, Terrilim, que é o nome de hebraico, Salmos é Terrilim, louvores, adoração, ele abre com esse salmo. Ou seja, você quer viver uma vida de adoração, aqui está o primeiro passo. Pode passar. Porque o pecado aí, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.
A graça não me deixa mais pecar. Eu não quero mais entristecer o meu Senhor, vendo coisas que não agradam o meu Senhor, fazendo coisas, falando coisas que não agradam o meu Senhor. Eu sou servo. A função do servo é agradar o seu Senhor. Terminando já, irmãos, pode passar? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. A hipergraça, essa doutrina diabólica que eles inventaram, fala que Jesus me salvou, então eu estou salvo. Ainda que eu erre, que eu peque, que eu vou de volta, que eu vou. Mas olha aqui, eu não posso mais voltar ao pecado. Se eu estou debaixo da graça, eu não posso estar debaixo do pecado. De jeito nenhum. Pode passar. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E Paulo aqui, mas eu vou parar aqui. Aí Paulo está dizendo, cuidado, que aquele que vive em pecado, o pecado conduz à morte. O salário do pecado é a morte. Então, quando nós olharmos o pecado, dermos de cara com ele, porque, irmão, está andando na rua, está em casa, está trocando canal, está na internet, o pecado passa por ali. Desvia dele, não se entrega, foge do pecado. Paulo fala para Timóteo, foge. Pode chamar de você de quadrado, pode chamar você de ultrapassado. Eu prefiro, irmão, ser quadrado do que redondo. Porque o redondinho, irmão, está bem ali, ó. Você dá um toquinho assim, você... redondo, ele vai para onde você quiser, vai, você chuta, aí pega o negócio quadrado aqui, chuta ele para você ver. Vai, quadrado. Você chuta o quadrado, ele pode dar uma volta no ar, mas depois ele fica ali, ó. O redondo não, você chuta, vai lá do outro lado da rua. Então, irmão, a Bíblia, ela tem mandamento para tudo, até para pensar, como pensar. Tudo. É só seguir. Inclusive, a próxima ministração, né, que eu estou preparando para os irmãos, a próxima série de ministração vai ser sobre a Bíblia, como ela foi inspirada e revelada. Os irmãos vão ver. Coisa maravilhosa. Já estou preparando lá os slides para os irmãos. Então já está preparando. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Presta bastante atenção nisso que eu falei, tá bom? Porque tem muitas vozes hoje na internet, tem muitas vozes, muitas vozes. Cuidado com o que você ouve. Fica com a Bíblia, examina. A Bíblia fala para examinar as Escrituras. Não é só ler, é examinar. Examinar, você tem que parar com mais detalhe, olhar com mais detalhe, com mais atenção. É um exame. Examina. Então vocês viram aqui, irmãos, nos versículos que nós lemos, quantas vezes Paulo está falando a mesma coisa. Ele fala uma coisa e volta a repetir. Fala uma coisa, ele repete o que ele já falou, e ele vai assim até.